Então, a influência do ambiente. Eu conheci uma pessoa, há um tempo atrás, um jovem, né? E ele tinha lá a sua formação, sua família, seu pai um jornalista famoso, uma pessoa da mídia, né? E seu filho criado daquela maneira que cremos, né? De uma maneira que entendemos ser correta para criar nossos filhos, dar-lhes educação, ensinar-lhes o melhor caminho, instruir, influenciar, tratar de educar aquela criança. E aquele rapaz ele foi educado por essa pessoa, uma pessoa de reputação ilibada, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, uma pessoa considerada em todos os lugares, até que um dia esse rapaz decidiu entrar na política, né? E começou como político, trabalhou para se eleger e trabalhou duro para se eleger e conseguiu se eleger, né? Sendo eleito aos primeiros cargos, claro, eletivos, né? Aqui na nossa política. Então, ele começou de baixo, ele vinha de baixo ali. E eu me recordo que o seu primeiro trabalho, ou um dos primeiros trabalhos a favor do povo que esse conhecido fazia, que se tornou aí divulgado por todo mundo, foi um trabalho muito bonito, muito grande, e realmente teve muita repercussão, de modo que mostrou quem ele era naquele momento, né? Uma pessoa que parecia digna da credibilidade popular. Mostrou sua intenção, porque com o trabalho desenvolvido lá dentro daquele meio político, a favor do grupo que ele se propunha a ajudar e a representar, é um trabalho de representatividade grande, de grande benefício, de grande utilidade, e isso foi trazendo para ele bagagem em relação à sua credibilidade popular. De maneira que isso também, como todo político faz, ele utilizou para galgar novos postos. O tempo passou e esse conhecido, então, agora já não era tão fácil o contato assim com ele, e ele se tornou um político mais influente, cada vez mais conhecido, cada vez mais influente, de forma que ele conseguiu alcançar os postos bem altos aí. Até que um dia começaram a aparecer as corrupções, os desvios, as falcatruas, tudo o que você vê por aí, né? Começou a aparecer ali, e esse político conhecido meu, então, começou a ser acusado de uma porção de coisas, e muitas coisas foram provadas realmente contra ele. Isso me fez pensar muito, então, Deus estava me mostrando aqui um assunto tremendo, por isso eu chamei esse título A Influência do Ambiente. Porque quem sabe aquela pessoa, quando começou, tendo recebido aquela educação, aquele princípio, aquele ensino, tinha um procedimento, tinha um comportamento, tinha uma forma de atuar, de responder, de agir, de se comportar, né? Mas, ao entrar num ambiente famosamente corrompido, pode ser, quem sabe, não estou dizendo que foi isso, mas me fez pensar e me fez desenvolver essa palestra de hoje, que eu espero te motivar e te dar argumentos para você viver dias melhores. Quem sabe a influência do ambiente não torceu aquela vida? Quem sabe, né? Mas eu citei um exemplo, e esse exemplo você pode substituir por qualquer outro, porque quem sabe você conheça alguém que, num tempo passado recente, era de uma forma e, de repente,
se corrompeu no caminho, né? Talvez um parente, talvez um colega de trabalho, talvez um vizinho, talvez seja o tipo de corrupção que tenha sido. Então, eu queria que você anotasse uma frase aí, eu sei que você está com papel e caneta na mão, se não está com celular, né? Que agora o celular é o nosso bloco de anotações. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever. Ganhei essa caneta aqui da Amsterdam Sauer, de um irmão abençoado, que me deu de presente. Eu adoro escrever. Escreva essa, se você está num lugar onde você é o melhor, simplesmente você está no lugar errado. Pronto, começou aqui o nosso tema de hoje. Vou repetir para você anotar bem. Se você está num lugar onde você é a melhor pessoa, eu vou te dizer que você está no lugar errado. Bem errado. E você deve parar para pensar. Eu vou ler aqui uma escritura, sem querer parecer religioso, mas eu quero basear, porque eu me considero um orientador espiritual, eu não me considero um pastor. Tem gente que me chama de pastor, tem gente que me chama de bispo. Na verdade, fui nomeado bispo há 20 anos atrás, aqui no Brasil. Tem gente que me chama de apóstolo, mas deixa eu te falar, o que eu me sinto à vontade é uma pessoa que orienta espiritualmente, porque essa é a função que eu sinto, né, que está no meu coração e em minha mente, sabe? Um pastor, aí já vamos deixar isso aí de lado. Esse assunto depois a gente explica de uma outra forma, senão a gente perde o foco aqui no tema, ok? Então, no Salmo, capítulo 1, verso 1, que eu acho que todos conhecem, e você não tem obrigação nenhuma de conhecer. Se você não conhece, não se sinta mal por isso. Eu vou ler para você aqui. Diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uns pontos aqui que eu gostaria de explicar para a nossa audiência. Quando nós estamos lendo o livro de Salmos, pense bem, não só você que já conhece alguma coisa de Bíblia, mas até a pessoa que ainda é leiga no assunto. Nós estamos lendo um livro do Velho Pacto. Nós estamos no Novo Pacto. Então, a linguagem do Velho Pacto era uma linguagem diferente da linguagem que deve ser usada por todos agora, depois da ressurreição de Cristo. Então, no Velho Pacto, havia uma velha forma de falar. Por exemplo, aqui cita pecadores. E nós sabemos que no Novo Pacto já não há pecadores, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, não podemos considerar ninguém como pecadores, sob pena de estarmos cometendo um engano gravíssimo, né? Ofendendo o Cordeiro que veio para tirar o pecado. Eu não posso chamar ninguém de pecador. Então, quando nós lermos alguma coisa aqui lá do Velho Pacto, compreenda que nós estamos respeitando a forma com a qual se falava naquela época, né? Mas você já leu, já ouviu, já anotou, eu não vou repetir. A mensagem do Salmo 1, capítulo 1, é simples e, apesar de estar escrita no Velho Pacto, ela pode ser utilizada hoje, no Novo Pacto. E eu quero chamar a tua atenção a esse respeito aqui. Ali diz para que você tenha cuidado com quem você anda. Os teus pais ou avós, talvez os avós, diziam, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Tem um outro ditado mais chulo, de palavras mais chulas, que diz que quem se mistura com cerdos, farelo come. Não é assim? Então, isso é o que está dizendo ali no Salmo 1. Não tem nada aqui de religião, nem nada. Só um cuidado com o ambiente no qual você permeia, ou no qual você navega, ou aonde você está. Sabe? Por quê? Teus bons costumes correm perigo de serem contaminados. Eu sei que você tem bons costumes, como aquele conhecido que eu te falei agora há pouco. Também tinha bons costumes, ele foi ensinado, veio de boa família reconhecida aí a nível nacional até, não é verdade?
Então, os teus bons costumes, eles podem ser contaminados. Essa é aquela advertência ali. Como é que se pode contaminar o bom costume de alguém? Essa é a ideia do desenvolver dessa ministração de hoje. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 33, tem uma escritura bem própria para a gente repetir aqui, que diz assim, ó, bem claramente: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora eu já estou lendo uma escritura que está depois, ou seja, está no novo pacto. E você nota que, se você compara com o que nós lemos do Salmo número 1, verso número 1, né? É a mesma coisa. As más conversações corrompem os bons costumes. Quando diz lá atrás, participar da roda de escarnecedores, de zombadores, ou de qualquer outro adjetivo que você possa encontrar, né, para classificar um determinado grupo de má influência, está dizendo que essas conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, você é da fé e você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê. Você ouve as nossas palestras e essas palestras incentivam, motivam a tua fé a cada dia. Motivando a tua fé, você fica com a tua mente abastecida de informação positiva, informação poderosa. Consequentemente, essa informação começa a sair pela tua boca. E você acorda dizendo que hoje é o melhor dia, dizendo que você tem um anjo que cuida de você, dizendo que na tua vida tudo vai dar certo porque você está chamando à existência aqui na tua mente as coisas que ainda não são como se já fossem, e sai. Quando você se mistura, você vai encontrar pessoas que estão em trevas, igual desconhecimento, né, entre parênteses. Trevas, desconhecimento. E essas pessoas, elas falam o que têm em suas mentes. E o que elas têm em suas mentes são coisas negativas. Tendo coisas negativas em suas mentes, é isso mesmo que vai sair por suas bocas. Assim como você, com coisas positivas, com a palavra, com essa ministração, as coisas positivas estão na tua boca. Mas aí você começa a frequentar, aí um diz que as coisas estão ruins, outro diz que a gasolina está muito cara, o outro diz que o auxílio do governo está muito pouco, o outro diz que o dólar está muito alto e vai explodir, o outro já fala que a inflação ano que vem vai para o espaço, e o outro já diz que o Covid não vai passar, ainda vai vir outro aí, porque os chineses estão trabalhando, e o outro já fala que o meteoro vai cair, o outro já não sei o quê. Daqui a pouco você está tão bombardeado com essas informações que você já não tem... Primeiro, você já não vai ter muito a ousadia de, nesse grupo aí, abrir tua boca e dizer que tudo... E você? Aí você... vocês têm razão. Você vai acabar concordando. Por quê? Porque as más conversações vão corromper o que você tem aí na tua mente. Então, isso aqui é algo bíblico e é algo verdadeiro e é algo prático, que eu confesso que na tua vida você vai prestar muita atenção e anotar e gravar e compartilhar essa palestra para você poder ajudar as pessoas, os teus entes queridos. Então, se você, né, se tem alguma coisa na tua vida que você precisa proteger, é a influência que as más companhias trazem. Você precisa se proteger desse tipo de influência. E isso cabe a você. É isso que eu quero chamar a tua atenção, né? Cabe a você. Você é o responsável, você é a responsável por se proteger das más influências para que o teu ambiente seja o melhor possível, para que, então, a tua vida seja o melhor possível. Para você maximizar a tua vida, você tem que tirar certas pedras do caminho. E as más influências são pedregulhos, não são nem pedras, são verdadeiros pedregulhos. Porém, tem um detalhe, né? Tem um sentimento no ser humano que eu preciso falar aqui contigo. Esse sentimento que está presente em todos nós se chama jactância.
nesse contexto que nós estamos falando, o que é a jactância? É esse orgulho, né, que você tem, que você chega a dizer que você é capaz de se misturar com qualquer um, qualquer pessoa, qualquer grupo, em nome do... Não, eu tenho maturidade suficiente. Isso se chama jactância. Por quê? Porque o conselho superior é cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas, como a jactância está aí na tua carne, o que você diz? Não, eu tenho maturidade suficiente para tomar somente um copo de cachaça e eu não vou cair nessa tentação. Não, eu tenho maturidade suficiente, eu vou fumar só um cigarrinho só e depois eu vou deixar o resto para lá, porque eu já tenho maturidade para controlar isso, caramba. Eu tenho maturidade suficiente, eu posso chegar aí numa boate, ver as meninas peladas, aquela música, tudo aquilo lá, e eu não vou cair nessa tentação, porque eu já tenho maturidade suficiente, né? Então, isso se chama jactância. Não, eu tenho maturidade suficiente, eu tenho pacto da graça na mente, na boca, eu já sei quem sou eu, isso não vai me acontecer nada disso, ninguém vai me contaminar, eu não quero saber disso, de contaminações, porque eu já sou maduro o suficiente. Isso é jactância, nesse aspecto que nós estamos falando. Isso é uma das obras da carne, que Paulo chamou lá em Gálatas 5,19, final do verso, porque ele lista 19 obras da carne, e depois ele deixa assim, e coisas semelhantes a estas, né? Então, a jactância, ela é uma das obras da carne, que está presente na vida de todo ser humano e que derruba muita gente, e muita gente não percebe, e quem sabe, com relação ao meio ambiente ou ao ambiente que te influencia, a jactância que você está deixando dominar você está te derrubando, está te levando para o buraco, está te fazendo empobrecer, está fazendo você viver uma vida fracassada, está fazendo você viver adoecendo, está fazendo você não cuidar do que deve cuidar, porque, né, pelo que eu já falei aqui. Olha aqui, ó, 1 Coríntios 5, verso 6. É bem lindo, porque a palavra que eu prego não é religião, mas eu uso a Bíblia. Porque o pacto da graça não é religião. O pacto da graça é para qualquer pessoa sensata. Olha o que eu vou ler para você aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Uma coisa clara. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz toda a massa levedar? Você já viu uma laranja podre no meio das outras? Ela vai contaminando. Se você tem que pegar aquela laranja e tirar dali. Aqui em casa, na minha cozinha, na nossa cozinha, na cozinha da minha Margarita, que essa sim sabe de cozinha, graças a Deus por isso, né? Tem uma fruteira. E quando tem alguma fruta ali que não está, né, não está muito bem e está influenciando negativamente no ambiente das laranjas, eu vou lá e tiro e jogo fora. Aqui nesse contexto que eu li para vocês, Paulo está falando de uma situação delicada que estava vendo naquele grupo lá, que era um cara que estava saindo com a mãe, com a mulher do seu pai. Não era sua mãe, não, era a madrasta. Né? O pai parece que não tinha mais a esposa, não sei qual era a questão, se havia ficado viúvo ou não sei. Não vou entrar aqui nessa especulação. Mas acontece que o filho dele parece que se interessou pela madrasta e começou a convidá-la para ir para o motel e coisa e tal. Estava vendo isso aí. E o apóstolo Paulo, aqui, ele diz, olha, vossa jactância não é boa. Por quê? Vocês estão convivendo com isso como se isso fosse uma coisa normal. E, fatalmente, como um pouco de fermento leveda toda a massa, isso vai contaminar vocês. E eu vou te explicar como é que isso funciona. Na tua vida mesmo, pode funcionar. Um pouco de fermento leveda a massa inteira. Então, quando você se permite viver com qualquer tipo de companhia,
você fica exposto a essa influência dessa pessoa. Entendeu? Quando você se permite conviver com qualquer tipo de companhia, você fica exposta à influência dessa pessoa. E essa é uma escolha que é você quem faz. Você tem o poder de escolher isso aí. Então, existem dois tipos de ambientes. Primeiro, existem os ambientes que você faz, que você cria, que você domina, que você dá o tom. Existe esse ambiente. E existe o outro ambiente, que é o ambiente que você escolhe participar dele. São dois ambientes. Então, se você escolhe participar de um ambiente que tem má influência, e você sabe, não vou aqui ficar catalogando o que seria má influência, todos, né, conhecemos tudo isso aí. Com o passar do tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, te influencia tanto que chega ao ponto de que aquilo que você não admitia fazer no passado, não admitia participar no passado, daqui a pouco te parece normal. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda a massa inteira. Isso vai passando assim de um para o outro. E é exatamente assim, é exatamente dessa maneira que vidas são destruídas, é exatamente assim que amizades são destruídas, é exatamente assim que casamentos são desfeitos, é exatamente assim que relacionamentos acabam, e é exatamente assim que é o pior de tudo que eu quero falar aqui, é quando o ambiente influencia negativamente a tua fé. A amizade que você escolhe, o ambiente que você vai, começa a atacar a tua forma de fé e começa a te influenciar negativamente. Daqui a pouco, com o passar do tempo, você fica tão influenciada, tão influenciado, que você aceita participar de coisas religiosas que você sabe que não vão a lugar nenhum. Em nome de que eu sou maduro, em nome de que eu sou madura suficiente para conviver com isso. Portanto, meus assistentes, colaboradores, não frequentar certos ambientes ou certos eventos, né, e evitar certas amizades é uma forma de proteger o teu ambiente. E isso cabe a você. Senão você vai ser influenciado por ele, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu já vi pessoas trocarem de clube de futebol, torcia por um determinado time, assim, de forma apaixonada, e de repente, quando conheceu uma menina, começaram a namorar, começaram a frequentar a casa, começou a participar, os pais da menina eram daquele outro time, torcedores daquele outro grupo, os familiares todos, e ele ali sozinho, acuado, trocou de time. Eu te dei um exemplo um pouco infantil, verdade? Para você entender o que eu quero dizer de verdade, né? Você sabe que eu não estou falando de futebol, claro. Então, isso é uma forma de você proteger teu ambiente, é não frequentar certos ambientes ou certos eventos, né? Agora, essa que eu vou te falar é um pouco dura, essa palavra que eu vou te dizer aqui. Anote aí. Mata no peito essa aí. Se você anda com pessoas, se você só anda com pessoas fracassadas, você se acostuma ao fracasso delas. Daqui a pouco, esse fracasso te alcança e você se acostuma a viver uma vida fracassada. Tudo por causa da contaminação do ambiente que você está participando. Não é assim? Vamos supor, você se arruma, você se cuida, você limpa a tua roupa, lava a tua roupa, você passa para os que, como eu, ainda usam algum tipo de roupa que precisa passar,
você cuida da tua aparência, do teu cabelo, do teu corpo, do teu rosto, você põe um perfume, você põe uma joia ou não, põe um relógio, não sei. Você anda com a aparência que você quer que vejam, porque você, puxa, agora sim está um pouco mais agradável, né? Não vou ferir tanto os olhos das pessoas por aí pela rua quando olharem para mim. Então você se cuida e tudo mais. Aí você começa a frequentar um determinado grupo onde todo mundo está avacalhado, fedendo a suor, descalço, com o pé sujo, com as unhas dos pés negras de sujeira, sem cortar cabelo, sem com aquela roupa de qualquer jeito, né? Aquela camisa com a foto do vereador, aquela bermuda toda rasgada, poída, não sei o quê. Quando você chega nesse ambiente, começa a frequentar muito isso aí, nas próximas reuniões talvez você resista, mas com o passar do tempo, você vai acabar indo para lá de pijama, de cueca. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda a massa. E normalmente essa maioria acaba te contaminando. Se não fosse assim, não existiria o conselho que as más conversações corrompem os bons costumes, você não acha? Porque, é claro, eu não duvido que você possa influenciar e melhorar o ambiente. É nisso que eu aposto. Mas para que isso aconteça, você tem que estar bem centrado no que eu estou te dizendo. Porque se você não tiver convicto de que as más conversações corrompem os bons costumes, você não vai ter armas para se proteger e julgar o ambiente que você deve participar com a tua família. Eu não vou com a minha família a qualquer lugar. Desculpa, não vou. Eu tenho esse direito. Eu vou onde eu quero. Graças a Deus. E aonde eu não quero ir, eu me permito dizer não. Aliás, isso é uma das coisas mais libertadoras que tem na vida do ser humano, quando você pode dizer não. Eu não vou, não quero, não vou, não quero, não aceito e não... É muito gostoso quando você pode escolher essas coisas, porque então você começa a pensar de forma, né, diferente. Então, abençoado. Outra coisa que eu vou te dizer, tua carne adora frequentar ambiente em que as pessoas sejam piores do que você. Aparentemente, já viu aquela menina bonita, né, da cabeça aos pés, uma pessoa bonita, com uma roupa bonita, que chega no seu bonito veículo, né, deixada ali talvez pelo seu bonito companheiro, não sei, sua companhia ali e tudo mais, e chega naquele grupo, todas as outras colegas dela são feias, gordinhas, ou então magrinhas demais, descabelada, ou um cabelinho que não ajuda muito, né? Aquela carcassinha que dá pena, assim, uma coisa assim e tal. Então, todo mundo, isso é carne, todo mundo, a tua carne, gosta de frequentar ambiente em que você pareça melhor. Por quê? Porque faz você se sentir bem na carne, faz você se sentir superior na carne. Isso mexe com a tua vaidade. Olha a minha barriga como está malhada. Né? Elas dizem, não sou eu, a minha a minha não está tanquinho, a minha está mais para máquina de lavar. Então, quando a pessoa frequenta um ambiente em que aparentemente as outras pessoas são piores do que ela gosta, porque isso mexe com sua vaidade, mas automaticamente ela se acomoda àquele ambiente. E aí acontece algo na sua cabecinha que ela não percebe, que se chama limitação. A pessoa fica entre parênteses, fica limitada àquele tipo de vida, aquele tipo de ambiente, né? E a partir de então, senta em cima, se acomoda em cima daquele tipo de ambiente, como eu já disse e estou repetindo toda hora, porque eu quero massificar essa informação. O tema de hoje se chama A Influência do Ambiente. Para você ver que nós estamos falando coisas aqui detalhadamente, que quem sabe aconteça com você, eu não sei, não estou dizendo que isso foi o que Deus me mostrou aqui para eu
poder transmitir no dia de hoje. Então, eu quero te dar aqui algumas poucas, se você me permite, orientações ou sugestões, ou influenciar você, como eu sei que eu estou fazendo com essas palestras. São 3 que eu anotei. Primeiro, tua educação é facilmente influenciável. Como você já ouviu, portanto, que eu falei, a tua educação é facilmente influenciável. E eu queria te explicar uma coisa. Há uma diferença entre conhecimento e educação. Quero te explicar isso. O que é o conhecimento? É a informação que você tem. Você tem conhecimento. Muito bem. Mas não garante a educação. O que é, então, a educação? A educação é aquela força interior que você tem que te faz pôr em prática aquilo que você aprendeu no conhecimento. Você me entendeu? Ora, eu aprendi que um copo desse aqui de refrigerante, por exemplo, ele tem uma porcentagem de açúcar que beira a metade do copo. Se você não sabe, essa informação se chama conhecimento com relação ao que é um refrigerante. Então, eu sei que o açúcar em excesso, ou açúcar industrializado, né, ele inflama o meu corpo. Ele faz com que o meu abdômen não baixe, mesmo que eu faça 500 abdominais todo dia, eu vou continuar com o pneuzinho. Por quê? Porque o pneuzinho não sai com abdominal. Ele sai quando você corta o açúcar industrializado. Entende? Mas, isso é um conhecimento. Mas, na hora de resistir àquele pão francês quentinho com manteiga e café, você não consegue. Na hora de resistir àquela rabanada, né, frita com açúcar e leite condensado em cima, dá até água na boca, verdade? Aí você come meia dúzia de rabanadas. Na hora de resistir àquela pizza, né, gostosa pra caramba, você olha assim, tô com uma fome, uma hora dessa, aí uma pizza e tal. Isso é educação. Então, vamos repetir. Conhecimento é a informação que você tem. Você sabe que um copo de refrigerante tem X de açúcar e isso vai te matar. Literalmente falando. Você vai correr para o médico com pressão alta, com colesterol alto e com a glicemia lá no espaço. E aí é porta aberta para o câncer, para qualquer inflamação de próstata, de intestino, de o que for. Tudo isso aí. Por quê? Porque são comidas e bebidas industrializadas, não são coisas naturais. E o meu corpo precisa descascar mais e desempacotar menos. Esse é o lema aí que deixo para você, de Provérbios. Mas na hora de beber aquele refrigerante, eu não resisto, eu tenho que tomar aquele refrigerante. Então, isso já é educação. Você conhece, você sabe que vai te derrubar. Mas você não tem força suficiente para resistir, colocar em prática aquilo ali. Me entende? Espiritualmente, você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas até hoje, por tradição, quando você chega na casa dos teus papais velhinhos, teus vovós, você tem que pedir a benção. Por quê? Porque senão eles vão ficar magoados. Aí já é educação. Você não tem força para colocar em prática aquilo que você aprendeu no conhecimento. Então, tua educação é facilmente influenciável. É ou não é? Estou te falando a verdade? Segundo, não conte teus planos para todo mundo. Não converse sobre tudo com todo mundo.
Você já viu pessoas que deixaram de viajar de férias para um determinado lugar porque foram cair na bobagem de comentar com aquela pessoa negativa, porque existem pessoas negativas que não creem em nada, que andam por aí pela rua só falando bobagens, reclamando, se queixando, só vive doente, zangados, estressados, nervosos. Parece que o mundo inteiro tem uma dívida com essa pessoa. Essa pessoa é tão negativa que aqui, em volta, em vez de ter uma auréola, o que tem é uma nuvem negra de chuva, de temporal, de raios e trovoadas. Por quê? Pessoa negativa, pessoa que você olha assim e fala, isso aí, quero do meu lado não, cara. Não quero não, porque vai influenciar meu ambiente aqui, meu ambiente está tão bacana, né? Está tão bom. Então, você já viu pessoas que conversaram, poxa, de seus planos, poxa, eu vou fazer uma viagem, eu vou abrir uma empresa. O quê? Você vai abrir uma empresa? Está todo mundo fechando, você vai abrir empresa, você vai dar errado. Você está vendo que isso não vai dar certo? Né? Não conte teus planos para todo mundo. Guarde. Converse com quem tem que conversar, com Deus. E com teu cônjuge, se ele ou ela forem positivos. Senão, você está em sérios problemas. E aqui cabe a palavra problema. Há pessoas negativas que vão te influenciar negativamente. Solução: procure se afastar dessas pessoas, fisicamente. Não atenda o telefone, se for possível. Se não tiver jeito de se afastar de uma pessoa que é uma influência ruim, procure passar o mínimo de tempo com essa pessoa. Pouquinho tempo. 5 minutos é muito. E daqui a pouco tem um aplicativo que você põe no celular que ele toca, sem ser ninguém chamando você, na hora que você programa. Aí você atende lá, alô, tá, já vou. Ó, tem que ir, tchau. Tchau. Aí você me pergunta assim, mas Pedro Kelly, e se essa pessoa for casada comigo? E se eu for casado com uma pessoa negativa? Ah, abençoado. Eu não vou dizer para você se separar, que eu não estou aqui para isso, né? No primeiro dia, você põe o aplicativo no telefone, você inventa uma coisa, você faz uma coisa. Eu acho que no primeiro e no segundo dia você consegue resistir. Já no terceiro dia, então, eu acho que não tem jeito, não. Então, aí, você vai escolher o que você quer para a sua vida. Terceiro, o ambiente não só influencia, ele também acaba definindo o nível de sucesso que você vai ter. Sacou? Imagina, você está fazendo um trabalho na tua casa, ou em outro lugar, ou está idealizando um trabalho e desenvolvendo um trabalho, e essa pessoa está aí perturbando você, na verdade, me desculpem aqui as palavras bíblicas, está te enchendo o saco, dizendo que isso não vai dar certo, que você não vai a lugar nenhum com isso, que isso aí você vai dar com os burros na água, que não sei o quê, e tal. Se você deixar, essa pessoa vai definir o nível de sucesso que você vai ter. De repente, você está para coisas grandes, mas acompanhado de uma âncora que está te puxando para trás, para baixo, para trás. Larga essa âncora. Larga esta âncora. Tem um amigo zangado, o amigo que nada vai dar certo, que tem mau conselho. Pode ser teu pai, tua mãe, pode ser qualquer um. Se for negativo, passa mínimo de tempo com essa pessoa que ele vai te atrapalhar. Nós somos seres individuais nessa terra. Você é único nessa vida. Não existe ninguém igual a você nessa vida. É claro que eu devo respeito a meus pais, mas eu já estou grandinho suficientemente para ouvir e guardar aquilo que me serve e ouvir por educação e destapar o outro lado para entrar por aqui e sair por aqui aquilo que não presta. Porque não é porque a pessoa tem cabelos brancos
que ela tem sempre razão. Um dia, um famoso escritor disse que os cabelos brancos não garantem nada porque os canalhas também envelhecem. Hoje eu tô bom, né? Tomara. Ainda bem que eu estou bem longe fisicamente de você, que se você ficar zangado comigo, não pode nem me. Né? Graças a Deus pela internet, então. E eu quero terminar aqui com Provérbios, capítulo 13, verso 20. Olha que conselho bonito, olha. Presta atenção nisso aí, abençoado, olha. Anda com sábios e serás sábio. Quando você for imitar alguém, quando você for fazer alguma coisa, procura no YouTube alguém de sucesso. Entendeu? Procura aquela pessoa que está trabalhando com aquele tipo de negócio que você está pensando em fazer dentro das suas possibilidades. Procura o exemplo daqueles que tiveram sucesso, sabe? Procura se juntar com pessoas que prosperaram. Procura ouvir as palavras das pessoas que mostram aquilo que estão falando. Que, por exemplo, no âmbito da prosperidade, eu explico para você como é o caminho de prosperidade para a vida de um filho de Deus. E tem outras pessoas que discordam. Procura comparar as duas pessoas, as duas famílias, as duas vidas, os testemunhos aí, e você vai ver. Vai ficar fácil para você escolher o caminho. Então, anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ou seja, se você não quer ser afligido, para de andar com tolo, com nécio, com bobo, com pessoas fracassadas. Não digo fracassadas financeiramente por isso, porque isso é momentâneo. Eu digo aqui em suas mentes e em suas bocas, pessoas que são para baixo, pessoas que são desanimadas, pessoas que são negativas, pessoas que se reúnem para falar mal de pessoas. Aqui nesse livro preto diz que esta é a coisa que Deus mais abomina. É aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Procura se afastar dessas pessoas. Procura se desligar disso aí, porque isso influencia o teu ambiente. Isso te atrapalha, isso te puxa para baixo, isso te dá tristeza, né? Tem pessoas que só se reúnem para saber quem bateu, quem apanhou, quem morreu, quem sofreu, que fulano não presta, que ela não vale nada, que ele também não presta, que aquilo, que aquela, que não sei o quê. Abençoado! Salmo 1, verso 1, foi o primeiro verso que eu li. Essa é a roda dos zombadores. Já pensou? Você ouve uma palestra dessa e daqui a pouco você vai almoçar na casa de alguém e lá começa teretetê, porque isso, porque aquilo, teretetê, porque eu não concordo, porque eu discordo, porque não sei o quê, abençoado, sai disso. Isso é um mundinho muito pequeno para você. Você é muito mais excelente do que essas coisas e muito mais excelente do que essas pessoas. As pessoas com as quais você anda, é você que escolhe. Depois não reclama. Se você foi ancorado aí e ficou fracassado ou fracassada por causa... Porque essas pessoas não vão te ajudar. Elas vão participar contigo da contenda, mas na hora que a coisa explodir, as pessoas não vão te ajudar. Sabe? Olha, eu disse há pouco, eu não, né, o apóstolo Paulo, que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Quando você se junta com pessoas para falar mal do parente, na família tem muito isso, toda a família é igual. Aqui na cozinha da nossa casa tem umas placas ali, você já viu algumas, né? Aqui tem fé, café e cafuné. Outra placa diz assim, desculpa a bagunça, mas aqui se vive. Essa aí é para desculpar, né, a bagunça, mas cabe. E outra placa
diz assim: toda família é igual, mas a nossa é mais legal, porque toda família é igual. A família normalmente se reúne para falar mal do tio, da prima, da mãe, da avó, do avô. E se você notar, por incrível que pareça, às vezes os mais velhos são quem põe este assunto na mesa. Isso é carne, né? Isso é a fofoca, a maledicência e tudo isso aí. Quando você começa a frequentar ambientes assim, onde um está falando mal do outro, né? Isso começa a te influenciar tanto e tanto e tanto e tanto e tanto, que começa a produzir na tua vida uma coisa que Paulo chama de raiz de amargura. É uma raiz. Agora já não é mais um pensamento, uma palavrinha, não. Agora já é uma raiz. Aquilo já se estabeleceu, está enraizado. Essa palavra enraizado vem de raiz profunda, né? Quando diz aqui, não deixe brotar em vós nenhuma raiz de amargura, porque isso vos perturba, isso atrapalha a tua fé. A tua confissão começa a silenciar, porque em vez de confessar, você está dando espaço na tua boca para falar palavras que não convêm. Imagina você aí, uma pessoa tão excelente do jeito que você é, dando ouvidos para a raiz de amargura que está no coração dos outros. Se alguém quer andar com raiz de amargura, dane-se! Que se exploda para lá, mas não vem trazer raiz de amargura para dentro da minha vida. Por quê? Porque o dono da chave, das portas da tua vida é você. É você que permite entrar na tua mente aquilo que você quer permitir. Entende? Você é o único dono e senhor daquilo que você quer que domine a tua mente. Ora, se você deixa algo assim dominar a tua mente, eventualmente isso vai sair pela tua boca. Porque está escrito também: daquilo que o coração está cheio, transborda pela boca. Ou seja, você quer conhecer uma pessoa, conversa 5 minutos com ela. Aí você vai ver se te convém essa companhia, essa pessoa. Tem alguma coisa a te acrescentar? Não, não perca tempo. Não, bacana. Não vou desrespeitar ninguém. Legal. Mas para andar lado a lado comigo, tem que ser uma coisa melhor. Porque eu quero crescer. Tem que me dar alguma coisa. Eu tenho que aprender com aquela pessoa, com aquela família, né? Com aquelas outras companhias que eu posso ter no trabalho, com a vizinhança. Existem vizinhos que é melhor, se o diabo existisse, é melhor você sentar e conversar com o diabo do que conversar com o vizinho. Por quê? Porque ele vai falar mal da mulher do outro vizinho, vai inventar um assunto do outro e não sei o quê, e vai te arrastar para um buraco que você depois para sair. Ai, ai, ai. Então, é um conselho aqui, é uma orientação espiritual que serve para o teu dia a dia. Esse foi o tema de hoje. Espero que você tenha curtido um pouco. Espero que você compartilhe. Espero que você tome tendência na vida e escolha melhor influência para o teu ambiente. Não deixa qualquer coisa te influenciar, não. Deixa não, pessoal. Isso aí não vai. Isso aí só vai te jogar para baixo, tá? Quanto vale uma palestra como essa? Eu tenho visto na internet algumas pessoas diz que vendendo links de palestras por aí, caro. E quando você vai ver, não se compara com o que eu acabei de falar aqui. Não é meu. Isso não é meu, tá bom? Isso me ensinaram. Eu recebi esse conhecimento como herança para transmitir para você. Mas a pergunta que eu te fiz, quanto vale uma palestra como essa, é porque chegou o momento de eu agradecer aos colaboradores. Eu te disse no início que você pode ser um colaborador aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Como é que você faz? Primeira coisa é semear aqui. Você separa um pouco
aquilo que tiver no teu coração. Quanto vale uma palestra como essa? Você separa e deposita na minha conta. Nós temos conta na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro. Se você conhecer o PayPal, é uma forma de transferência, né, de dinheiro. Nós temos conta no PayPal também, porque eu recebo semente do exterior e tem pessoas que utilizam essa forma de pagamento, então você também pode utilizar. Mercado Pago. Faça contato comigo pelo WhatsApp, 99104-8388, que eu vou te passar os dados aí. Essa primeira semana de dezembro, muitos colaboradores plantaram e me avisaram que isso é importante, né? Pelo WhatsApp, plantar a sua semente, né? E isso já está registrado para multiplicação a seu favor. Todos os que plantaram essa semana que passou, eu sou imensamente agradecido e retribuo com as orientações espirituais. Paulo dizia assim: se nós damos a vocês coisas espirituais, será muito receber de vocês as materiais? Então, isso já acontecia nos tempos do apóstolo Paulo. Eu achei muito interessante, um abençoado, né, chamado Wilson, desculpa dizer o seu nome, que ele disse assim: aqui está a minha semente, e está no meu coração também enviar o seu bacalhau. E eu achei muito bonito isso da parte dele, né? Até porque eu adoro bacalhau, e ele falou isso aí, eu falei, caramba, olha só como é que as pessoas estão se sentindo com essas palestras. Quanto vale uma palestra dessa? Semeie aí. E a segunda coisa, e bem importante, tanto quanto a primeira, é você compartilhar o nosso material. Quando você compartilha o nosso link, quando você dá um like aí no YouTube, no Facebook, quando você vai lá no Instagram e segue ali, essas plataformas começam a mandar o nosso material para um número maior de pessoas. Por quê? Porque eles percebem, através dos algoritmos que estão preparados para isso, percebem que o nosso material tem utilidade pública. Ou não tem? O que eu acabei de falar hoje. Graça pura em ação. Não um evangelho que vai ser um dia que ninguém sabe, não sei, talvez, depende. Não, não. Graça em ação para hoje. Entendeu? Então, compartilhe com alguém, dê um like, se inscreva na página, me ajude, né? Então, abençoado, muito agradecido aos semeadores, todos. E você que ainda não faz parte desse grande grupo de colaboradores, eu te convido a semear aqui nesse bom terreno. As minhas palestras são como essa semente daquela parábola que o semeador saiu a semear. Diz que ele saiu a semear e semeou em 4 terrenos diferentes. 4 terrenos diferentes, né? Uma parte caiu num terreno de pedras, morreu a semente. Outra parte caiu num terreno de espinhos, morreu a semente. Outra parte caiu na areia, morreu a semente. Mas diz que outra parte caiu num bom terreno. E esse bom terreno é o teu coração que está me ouvindo. Então, a palavra que eu ministro é a semente e o teu coração é o bom terreno. E diz que deu frutos, né? Então, meus contatos, 99104-8388. Tá bom, abençoado? E-mail contato pedrokelly@gmail.com. Vou ficar por aqui. Te espero terça-feira, às 5 da tarde, com o programa Café e Palavra, com Pedro Kelly. Sempre com Pedro Kelly. Ah, sim. Fique ligado nas redes, porque nós vamos colocar ali um anúncio de como você pode fazer para participar mais efetivamente dos nossos programas, né? Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Até a próxima. Tenha a melhor semana. Foi?